Por que os judeus sofreram o Holocausto? Tem a ver com a crucificação? Porque o ódio contra eles na época? Os espíritos, eles não pertencem aos povos. O fato de alguém ter encarnado como egípcio não obriga os espíritos a serem egípcios por todo o tempo. Assim como aqueles que encarnaram como judeus lá atrás, não necessariamente são judeus no dia de hoje. E para ser mais sincero, o mais provável é a troca de posições. Se você tem um povo que odeia outro povo, a tendência é a troca. Para quê? Para diminuir o ódio. Então, por exemplo, você tem árabes e judeus hoje em processo de conflito. Como que você resolve um conflito desse? Tenta-se tudo do ponto de vista material, avança-se pouco. O que faz Jesus? Encarna trocado. Judeus nascem como árabes, muçulmanos, e os muçulmanos nascendo como judeus no ambiente, para poder perceber que as coisas não são assim. Aí vem o esquecimento do passado e a pessoa vive a experiência do outro lado, para diminuir a diferença. Eu odeio isso. Então, essa inversão social expiatória, ela é da lei. Isso acontece de maneira muito frequente. Alemães e franceses, franceses e ingleses, meu Deus, isso é muito comum. Palestino e judeu, atleticano e cruzeirense, isso aí, se você tiver ódio um do outro, acaba acontecendo. Se você é o quê, Rubens? Eu, graças a Deus, não torço mais. Graças a Deus, meu filho. Então, quando não é você ser de um time, é quando você odeia o outro. Aí você tem uma chance de poder renascer do outro lado. Então, se você tem pessoas que no século XX renasceram como judeus, não necessariamente eles eram judeus lá atrás. Tá, então quem eram esses espíritos? Esses espíritos que passam pela situação do Holocausto, eles provavelmente são alguma entidade que, ao longo da história, promoveu um processo de perseguição aos próprios judeus. Porque depois da crucificação de Jesus, existe um período de 2000 anos aproximadamente, em que os judeus são perseguidos pelo cristianismo. Durante a Inquisição, nossa, a tortura era terrível. Desde que eles saíram da região da Palestina, eles não podiam ter terras. Os judeus não podiam ser donos de terra. Por isso que eles se tornaram comerciantes de coisas caras, diamante, ouro, porque eles iam para as feiras com um paninho com as suas pedras preciosas, seu ouro, seus diamantes, em cima do paninho. Deu confusão, fecha o pano, bota no cavalo, vai embora. Eles não podiam ter propriedade, não podiam ter terras, não eram de nenhum país, então não tinha ninguém que os defendesse. Eles, portanto, passaram muitos processos de sofrimento. E aí você imagina 2000 anos de pessoas construindo ódio contra os judeus. Ódio, odeio judeu, odeio judeu, odeio judeu. Qual é a melhor maneira de fazer com que eles diminuam o ódio? Renasce como judeus. Então, eles vão renascer como judeus, não é? E aí, na vivência como judeus, eles vão experimentando isso, não só no Holocausto, durante todo o período, né? Você passava num país ali, tinha muita opressão judaica, inverte. E eles vão, nesse mecanismo, invertendo e perdendo essa resistência à visão judaica. E isso nos leva a perceber que, muito provavelmente, a história da crucificação de Jesus pouco tem a ver com a história do Holocausto, porque, na verdade, seriam espíritos de outras nacionalidades vestindo a capa de judeus, experimentando determinadas vivências no processo evolutivo de todos nós.